Olá, querido irmão, querida irmã, sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Se você está passando pela primeira vez aqui neste canal, faça sua inscrição, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe com todos os seus amigos que gostam de meditar a Palavra de Deus. Sou também o autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, que será lançado no próximo dia 16 de abril, lá na paróquia de Nossa Senhora das Graças, na missa das 7 horas da noite, domingo da Misericórdia, e na paróquia de Nossa Senhora das Mercês, na comunidade Bom Pastor, no dia 23 de abril, às 6 horas da tarde. O link para os interessados também será colocado aqui na descrição. E aproveitando também, dizer que colocarei aqui no link aqui abaixo também, ou nos stories, ou nos destaques, caso você esteja vendo pelo Instagram, o link também para aqueles que quiserem adquirir o nosso retiro pascal. As pessoas normalmente têm o costume de fazer um retiro quaresmal para se preparar para celebrar a Páscoa. Mas agora eu estou fazendo uma proposta diferente, um retiro pascal. São os 7 evangelhos dos domingos da Páscoa, explicados, meditados versículo por versículo. Aos domingos você faz uma meditação litúrgica espiritual e no decorrer da semana você medita versículo por versículo do evangelho, na qual eu trago a explicação exegética, teológica, de cada versículo desses evangelhos. Então, os interessados, o link também estará aqui na descrição, ou então aí nos destaques ou stories, caso você esteja assistindo pelo Instagram. Querido irmão, querida irmã, estamos celebrando o domingo da Páscoa. Feliz Páscoa, feliz dia da ressurreição do Senhor. E nós temos como palavra de Deus, Atos capítulo 10, versículo 34, versículo 37 a 43, Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4, e João capítulo 20, versículo 9. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Pois muito bem, na primeira leitura nós temos Atos capítulo 10, versículo 34 e depois o versículo 37 a 43. Nesse texto o que é que nós temos? Nós temos o testemunho de Pedro, né? O testemunho de Pedro. Pedro afirma veementemente: comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Aqui nós temos um discurso chamado de querigma, que foi o primeiro anúncio da fé cristã. O primeiro anúncio da fé cristã, né? Que consistia em anunciar Jesus Cristo morto e ressuscitado. E este é o centro da nossa fé. Ou seja, nós precisamos tomar consciência que naquela época, naquela ocasião, um crucificado ser ressuscitado era algo inadmissível para a religião da época, para a cultura da época, para a tradição religiosa da época. Porque o crucificado era considerado um maldito de Deus. Por outro lado, havia-se a crença de que a ressurreição seria destinada sobretudo para aqueles que testemunharam com a sua própria vida a fé em Deus, a adesão plena a Deus, ou seja, os mártires. Esta fé na ressurreição nasce na época dos Macabeus. E Jesus é o mártir por excelência, é o mártir do reino de Deus. Então, por isso, quando Deus o ressuscita dos mortos, Deus o está fazendo justiça. Deus está lhe fazendo justiça e mostrando que todos aqueles que o condenaram à morte estavam absolutamente errados. E aí, uma vez que os apóstolos, que estavam todos desiludidos com Jesus, experimentam que ele está vivo, agora com coragem eles o anunciam Jesus morto, crucificado e ao mesmo tempo ressuscitado, que foi constituído como juiz dos vivos e dos mortos. E toda a Escritura dá testemunho dele. Em outras palavras, Jesus ressuscitado se torna a chave de leitura para entender toda a palavra de Deus, para entender toda a Escritura. Então, a partir dessa primeira leitura, vamos pedir a Deus também a graça de que nós também façamos a experiência, sobretudo em cada Santa Missa, da presença de Cristo ressuscitado entre nós, né? Porque é muito forte isso, essa expressão, comemos e bebemos com Ele. Comer e beber é sinônimo de Eucaristia. Toda vez que nós participamos da Santa Missa, nós comemos e bebemos com Cristo, e é a ocasião propícia para que a gente possa experimentar Ele vivo, ressuscitado, presente na nossa existência. Depois, a segunda leitura é Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4. O autor desta carta vai dizer uma coisa muito interessante.
esforçai-vos por alcançar as coisas do alto onde está Cristo. Se vocês ressuscitaram com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Não aspirem mais às coisas da terra, mas aspirem às coisas do céu. Então veja só, se existe a ressurreição escatológica, ou seja, aquela que acontecerá no fim de nossa vida, que nós haveremos de ser ressuscitados e passar desse mundo para a glória do céu, onde Deus nos dará um corpo glorioso, onde viveremos para sempre em comunhão com Ele, isso é a ressurreição escatológica, a ressurreição no fim de nossa vida ou no fim de nossa história. Por outro lado, existe também a ressurreição existencial, ou seja, para Paulo, para a teologia de Paulo, todos aqueles que são batizados, por meio do sacramento do batismo, eles já fazem uma experiência de ressurreição. Em outras palavras, devem morrer para o pecado, ressurgir com Cristo para uma vida graça, e devem já viver uma vida de ressuscitados, uma vida de ressuscitados. Né? Por quê? Porque aqui você tem que entender o seguinte, que a ressurreição não existe na concepção judaica uma ressurreição de uma pessoa só, existe uma ressurreição geral. Então, se Cristo já foi ressuscitado plenamente e vive na vida eterna junto de Deus, aqueles que participam da vida de Cristo, muito embora estejam ainda na terra e futuramente haverão de participar dessa ressurreição definitiva, indo para a glória do céu, mas enquanto estão na terra, deverão viver uma vida de ressuscitados, uma vida de santidade, uma vida de graça de Deus. Né? Já é a vida de santidade, a vida na graça de Deus já é uma forma de experimentar aqui e agora um pouquinho daquilo que haverá de ser a ressurreição plena ao fim de nossa vida. Então, por isso, todos nós que fomos batizados e batizadas, devemos nos esforçar por buscar as coisas de Deus, sermos santos, a fim de que a ressurreição escatológica de fato aconteça na nossa existência. Então, peçamos ao Senhor, a partir dessa segunda leitura, que nos conceda esta graça. Por fim, querido irmão, o Evangelho é João, capítulo 20, versículo 1 a 9. Onde nós temos o relato de Maria Madalena encontrando o túmulo vazio, chamando depois Pedro e o discípulo amado lá para conferir, e eles conferem o túmulo, né? E é interessante porque os três personagens veem a mesma coisa, mas a percepção que eles têm é totalmente diferente. Porque Maria Madalena vê o túmulo vazio e se desespera, Pedro vê o túmulo vazio, até entra no túmulo e tenta teorizar, entender as coisas que estão acontecendo ali, ao passo que o discípulo amado vê o mesmo túmulo vazio e crê. Então aqui já se tem uma lição. Aqueles que fizerem o retiro pascal vão perceber justamente isso, a partir inclusive do texto grego, porque a gente traz a explicação versículo por versículo, pautado lá no texto grego do Evangelho, né? Que existe uma diferença entre as três visões, os três jeitos de ver, né? Ou seja, o olhar do discípulo amado é um olhar de fé, um olhar contemplativo, que consegue perceber para além das aparências do túmulo vazio, né? Então, esse primeiro domingo nos convida de fato a termos uma postura de fé. Sem fé é impossível perceber o Cristo ressuscitado entre nós. Por quê? Porque Cristo ressuscitado agora está tão grandioso, está tão glorioso que os nossos sentidos humanos são muito pequenos para o captar. E somente um sexto sentido que nos é dado no dia do nosso batismo, um sentido sobrenatural, que é o dom da fé, somente pela fé seremos capazes de perceber a sua presença. Então o primeiro domingo nos convida a ter essa postura do discípulo amado, de acreditar, muito embora tenhamos sinais de morte ao nosso redor, de acreditar verdadeiramente em Deus e acreditar na ressurreição de seu Filho amado, para que o possamos, na fé, experimentar vivo entre nós. Então é uma palavra de Deus muito linda que quer nos suscitar a certeza da vitória da vida, da graça de Deus, da palavra de Deus sobre a morte, o pecado e a desgraça. Por isso, querido irmão, querida irmã, peçamos ao Senhor que neste dia possa nos abençoar e nos conceder a sua graça. Oremos. Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre.
Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para pregar a palavra de Deus. A Web Rádio, nossa mãe de Birité, que também é nossa parceira da evangelização, também que nos abre esse espaço para refletir a palavra de Deus. A você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Relembrando, se você está passando aqui pela primeira vez, deixe o seu like, faça a sua inscrição, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo com todos aqueles que gostam de meditar a Santa Palavra de Deus. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau e uma feliz e santa Páscoa para todos.